Queridos irmãos e irmãs, estão aqui nos auxiliando nesta Eucaristia. Querido povo de Deus que nos acompanha pelas redes sociais, hoje nós celebramos a memória de São Bento de Núrcia, fundador do monaquismo, da vida monacal, como nós falamos no Ocidente. São Bento, neste primeiro momento, quero falar um pouco da sua vida. São Bento nasceu numa família nobre, foi enviado a Roma para estudar e, vendo a decadência da cidade moral, se retirou. Foi para uma gruta de Subiaco, esse é o nome ali daquela gruta, e ali ele ficou levando uma vida de eremita, isto é, afastado de tudo e de todos, apenas em oração ao Senhor. Foi descoberto por alguns pastores ali daquela região, e falando que ali morava um santo. E aí as pessoas foram atrás dele, e assim ele teve alguns discípulos que foram aprendendo, tendo tudo aquilo ao seu redor. Aí depois ele saiu dessa gruta e foi para a mais famosa, que é em Monte Cassino, o monte onde se desenvolveu toda a abadia de São Bento. Qual que é o seu grande legado, a ponto de que o Papa Paulo VI o proclamou como padroeiro da Europa, de toda a Europa? Vale lembrar que nós estamos aí no século VI, então é um santo bem antigo assim. Qual que é o seu legado? O principal, São Bento conseguiu fazer com que a vida monástica fosse algo imitável e não admirável. Como assim? Quando nasceu a vida eremítica, a vida desses monges, dos padres, chamado do deserto, muito comum, do lado oriental de nossa igreja, nasceu no Egito. E eles viviam de maneira absoluta afastados. Eles eram muito admirados pela população, mas o seu estilo de vida não era imitável. Eram para poucas pessoas, era uma vocação, verdadeiramente uma vocação, ou seja, poucas pessoas tinham essa vocação, tornavam-se santos e eles eram admirados, mas não tinha quase imitação. Porque como que poderíamos unir uma vida de oração com uma vida de trabalho? Já que eles tinham saído de todo o seu trabalho para poder morar sozinho. Eram admiráveis, mas não imitáveis. O grande legado de São Bento está aí. Ele tornou possível com a sua regra que a vida monástica fosse imitável. Criou uma regra que todo mundo conhece, a regra de São Bento, que foi aquilo que é a extensão de todo o seu ensino que está aí, em diferentes ordens religiosas ligadas a São Bento ao redor do mundo. Como que constitui? Nós conhecemos o mote, o lema, ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha. São as duas coisas que qualquer pessoa pode fazer. Dentro da comunidade monástica, ele falou, o reza está no quê? No louvor divino, isto é, nas horas canônicas que os clérigos rezam por obrigação e os leigos por devoção, digamos assim, nas horas canônicas celebradas em comunidade, cantado de maneira bela, porque é o louvor divino, auxiliado com a leitura orante da palavra de Deus. E isso é marcado com o ritmo do trabalho manual que até hoje os monges fazem. Reza e trabalha, sempre nessa ordem, reza e trabalha. A gente pode levar isso para a nossa vida? Sim, respeitando essa ordem, reza e trabalha. O grande problema do mundo de hoje é que ele só trabalha, ele não reza. Ele só reza. Isso não é só um problema do mundo, é um problema que está em nós, que é do mundo, só que a gente traz para dentro da comunidade. Quantas pastorais têm essa mesma tendência de muito trabalho, desse ativismo e não tem oração? Quantas pastorais a gente conhece assim, movimentos da igreja? Porque temos que fazer isso, fazer aquilo. Calma aí. Reza e trabalha. O Concílio Vaticano II disse claramente, toda ação eclesial brota da liturgia e volta para a liturgia. Inicia e termina com a missa, se podemos falar assim. Com a vida de oração, porque a Eucaristia é o centro de toda a vida eclesial.
está aí o grande legado de São Bento para a nossa vida. Foi saindo muitos mosteiros, muitas abadias pelo mundo inteiro, formando a Europa, sendo centros de cultura, de organização. O legado dele foi grande. Deixou-nos tudo isso, até hoje. Devemos considerar isso. São Bento está lá como fundador dessa regra, a ponto de que podemos falar, um pouco de reserva, que São José Maria Escrivá, agora no século XX, redescobriu um pouco, a ponto de que reformulou e criou a ordem do Opus Dei, né? Essa prelazia pessoal, que nada mais é do que, no campo de trabalho, você ser um apóstolo. É aquilo que São Bento já falava, aquilo que ele já anunciava, ou seja, no seu lugar, ali no seu campo, você pode, não só pode, como deve se unir a Cristo. A vida cenobítica, a vida de oração está aí, para todos podemos ser santos. Para isso a gente não pode ter medo. Hoje nós ouvimos na nossa leitura e no nosso evangelho esta recomendação do próprio Deus: não tenhais medo. Na primeira leitura, nós ouvimos como que foi o chamado de Isaías. Eu falo que a gente precisa ficar admirado. Daqui veio, porque no final do prefácio vem a aclamação do santo. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Com algumas variações para a língua portuguesa que nós usamos. Mas está aqui. Esta visão de Isaías deveria ser a nossa visão. O céu se abrindo, isso acontece na Eucaristia, os anjos ao redor proclamando: Santo, 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 toda a terra está cheia da glória de Deus. Nisso, com certeza, Isaías fala que sente uma grande indignidade, porque ele carrega não apenas os seus pecados, mas sabe que o lugar que ele está vivendo está cheio de pecado. Mas Deus, que nos ama por meio de um serafim, purifica os pecados, e mesmo purificando os pecados, não obriga Isaías. Quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Deus deu um convite. Cabe ao ser humano aceitar. Ninguém é obrigado. Deus não nos obriga a nada. Nunca. Aí ele, mediante tudo aquilo que viu, sentiu, eu vou, envia-me, aqui estou. Percebam que o convite para seguir o Senhor é um convite. Purificou os pecados, o tornou alguém puro, e mesmo feito tudo isso, deu a liberdade do ser humano. A quem irei enviar? Quem irá por nós? E na liberdade humana, Isaías responde: eu vou, eu irei. Aqui estou, me envia. Assim é a beleza da vocação, sempre é um convite, cabe ao ser humano aceitar ou não. E ao aceitar esse convite, começam as tribulações. Não vamos achar porque queremos seguir o Senhor que todo o mal vai desaparecer da nossa vida, todo o pecado. Não. Aí é que começa. Um livro do Eclesiástico fala: meu filho, se queres servir o Senhor, prepara o teu coração para a aprovação. Mas as provações são inerentes, elas sempre vão vir. Por isso Jesus, no nosso evangelho, fala: olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma de vocês. Não tenham medo. Jesus falou claramente: se estão me perseguindo, perseguirão vocês também. Eu acho muito forte quando Jesus fala: se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Se o próprio Jesus foi chamado de diabo, de Satanás, quanto mais nós. Se ele foi assim caluniado, escarnecido, também nós iremos. Por isso a antífona da aclamação quis recuperar uma bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando forem ultrajados por causa de Jesus. Não nos esqueçamos que o ultraje é por causa de Jesus. É para a gente não ter medo. E aí Jesus termina falando de uma maneira tão terna sobre como Deus continua cuidando de nós.
Deus não permite que nenhum pardal caia do céu sem o seu consentimento. Assim como também não cai nenhum fio do nosso cabelo sem o consentimento do Pai. Ou seja, Deus cuida de nós. Não é para a gente ter medo. Não é. Nós valemos mais do que muitos pardais, diz o nosso evangelho de hoje. Valemos muito mais. Se valemos muito mais, significa que Deus cuida muito mais de nós. Deus nos ama com muito carinho. E Ele só nos pede o quê? Testemunho. Por isso o final do nosso evangelho fala: quem der testemunho de mim, eu mesmo darei testemunho dele diante do meu Pai. Mas quem me negar, também eu negarei. Está aí um convite. Como sempre, a palavra de Deus é um convite para a nossa vida, não uma obrigação. Se quero seguir o Senhor, devo fazer isso. Mas aí está a liberdade humana. Deus não nos obriga a nada. E aqui eu lembro um fato da vida de São Bento. São Bento, na sua regra, tinha várias regras, mas a primeira delas era não admitir no seu mosteiro quem não quisesse seguir a vontade de Deus. Você poderia ir até lá? Sim, mas ao chegar lá você tinha que fazer uma escolha. Seguir ao Senhor. Se você não quer seguir o Senhor, se você não quer ser santo, você tinha que voltar para casa. Claro que hoje a gente não vai fazer isso, mas está aí um grande alerta para a nossa vida. Querer ser santo, querer buscar o Senhor, comporta tudo isso. Que vão falar mal da gente? Vão, não tenho dúvida. Que vão ver dificuldades? Vão. Mas está aqui o testemunho. Devemos dar testemunho de Cristo sempre, a todas as pessoas. E São Bento, a qual nós sempre invocamos contra o mal, se vocês se recordam, ele tentou ser envenenado 2 vezes, devido a tudo isso que ele fez. Ele expulsou tudo isso com o mal. A sua oração que nós rezamos naquela medalha é muito poderosa, e ela deve ser não só uma oração e uma medalha, um amuleto que a gente leva. O problema do mundo de hoje é isso, acho que carregando uma medalha já está salvo. Para ser santo tem que querer ser santo, não carregar uma medalha. É preciso rezar aquilo que está naquela medalha. E como é que se começa? Cruz sacra sit mihi lux. A cruz sagrada seja a minha luz. Ou seja, aí já há uma escolha. Se eu rezo essa oração, a cruz, o sofrimento, é a nossa luz, é a nossa salvação. São Bento, interceda por nós, que nos livre das ciladas do demônio, para que possamos dar o perfeito testemunho de Cristo Jesus e um dia sermos admitidos no reino eterno. Que assim seja. Amém.